eu sou de uma família que é muito religiosa, né? Eu falava do meu avô, que é da Igreja do Oriente, a Igreja Cristã Ortodoxa. A minha mãe era católica e depois se tornou espírita, e durante 50 anos trabalhou num grupo socorrista que dava assistência para uma favela perto da minha casa. 50 anos de filantropia, imagina você, 50 anos se doando para os outros. Então, eu tenho uma formação de muita solidariedade, de olhar ao próximo e tudo mais. Eu não tenho problema nenhum em encontrar com a pessoa que for, religioso que for, conversar sobre política, conversar. O que eu acho que, às vezes, é uma coisa que talvez não traga bons resultados é misturar política com religião. Por quê que eu digo isso? Isso não significa dizer que o pastor não possa ter o voto dele. Isso tudo faz parte da vida de cidadão. Você é cristão, você é judeu, você é muçulmano, você é de matriz afro, e você vota, você tem o direito de cidadão. Por que eu estou dizendo isso? O meu avô mandou toda a família do Líbano para cá por conflitos religiosos. Nós éramos uma família cristã numa comunidade em que 90% eram muçulmanos. E havia muito conflito religioso na região do Oriente Médio, como há até hoje. Às vezes, na mesma religião, sunitas e xiitas são muçulmanos, e às vezes estão em guerra um com o outro. Árabes e judeus, por razões religiosas, palestinos e judeus, cristãos que são minoria hoje no Oriente Médio, sendo hostilizados pela maioria. Puxa, meu avô mandou a família toda para cá, porque o Brasil era um país que abraçava todo e qualquer imigrante, não importava a origem, não importava a religião. Será que nós vamos desaprender a viver em harmonia? Para que nós... O que nós vamos importar? Nós vamos importar conflito para o Brasil? Nós já temos tanto conflito no Brasil, já é um país tão violento contra a mulher, contra o negro, contra o pobre. Nós vamos introduzir mais um conflito no Brasil? Eu acho que, sobretudo, que, sei lá, se tem 80% ainda de cristãos no Brasil, talvez até mais, se somar católicos e evangélicos, dá mais que 80%. Nós vamos importar conflito para cá? Olha, sinceramente, assim, eu que venho de uma família que teve que mudar de hemisfério. Pô, não é brincadeira você sair do Oriente Médio e vir para o Brasil num navio que levava 70 dias para chegar no Porto de Santos. E chegavam com uma mão na frente e outra atrás. Não é que chegavam com dinheiro, chegavam com uma mão na frente, outra atrás. Meu pai foi morar no interior de São Paulo, porque não tem dinheiro para pagar aluguel aqui em São Paulo. Foi morar numa portinha lá, abriu um armarinho, para fazer um capitalzinho e começar a vida. Eu acho que a gente deveria aqui primar pelo respeito à nossa Constituição. A nossa Constituição garante a liberdade religiosa e o Estado tem que garantir a integridade de todos os cidadãos, independentemente da crença. E se a gente aprender a se respeitar, não tem conflito, não tem problema nenhum. Então, se eu tiver a oportunidade de falar com os evangélicos, como eu estou fazendo aqui, né? Eu vou falar e vou falar o que eu penso do mundo, da vida, e a pessoa que, me conhecendo, opte por mim ou por outro candidato, não tem problema nenhum. Mas dê abertura para conhecer. Não se fecha ao diálogo, porque aí você talvez se decepcione com o voto que você vai dar. Muita gente se decepcionou. E, para que isso não aconteça de novo, só a verdade é que pode garantir uma democracia saudável. Então, evitar fake news, evitar preconceito, intolerância, ter abertura, ouvir, ver se a pessoa está sendo sincera, se a pessoa não está sendo sincera. Sente o outro. Dê uma abertura e sinta, né, se a pessoa tem compromisso social, tem sensibilidade.